Graça e paz, eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro. Esse é o nosso segundo vídeo do nosso curso online de autossabotagem espiritual. Nesse vídeo eu quero falar sobre crenças limitantes, crenças empoderadoras e fé. O que a Bíblia diz sobre isso? Esse assunto crenças é um assunto muito difundido no universo do coaching, no universo da programação neurolinguística, mas dificilmente você vai encontrar esse assunto dentro desse universo de coaching, de PNL, pela ótica que nós vamos falar aqui, que é a ótica bíblica, a ótica da fé. Então, tudo isso, como eu falei no vídeo anterior, é um quebra-cabeça que nós vamos montando aqui para que você comece a entender nos próximos vídeos o que é autossabotagem, onde você tem se sabotado e como você pode fazer pela ótica da palavra de Deus para vencer a autossabotagem. Bom, então vamos às definições. Eu espero que você esteja com seu caderninho, com a sua caneta aí, ou anotando no computador. O que são crenças? Crenças são supostas verdades que usamos para a tomada de decisões. Na verdade, nós nos movemos naquilo que cremos. Então, como funcionam essas crenças? Essas verdades, elas ficam armazenadas no teu subconsciente. Existe uma diferença muito grande entre o que você crê no seu consciente, na sua mente ativa, e aquilo que você crê no subconsciente. O que você crê na sua mente é o que você está tentando acreditar, é o que você está pensando que crê. Mas o que você crê no subconsciente são as verdades que você realmente crê. Por exemplo, você pode dizer assim: eu creio que ficarei rico, eu creio que serei próspero, eu creio que nasci para ser próspero. Mas essa sua citação, ela pode estar aqui na sua mente, verbalizada na sua boca, mas ela não está no seu interior. O seu interior pode pensar exatamente o contrário. O seu interior, ele pode pensar: eu nasci pobre, eu vou morrer pobre, ninguém na minha família conseguiu, por que eu conseguiria? Então veja bem, crença não é aquilo que você acredita que crê. Crença é aquilo que você de fato acredita no seu mais íntimo ser. Isso é uma crença. Existem crenças positivas, existem crenças negativas e existem crenças limitantes. O que são as crenças limitantes? São aquelas crenças que impedem que você consiga alcançar aquilo que Deus tem para você. Crença limitante não é o que você pensa que acredita, mas são aquelas crenças que contrariam aquilo que você gostaria de acreditar e que estão desalinhadas com o propósito de Deus na sua vida. Então eu vou te dar aqui alguns exemplos de crenças muito comuns, só para você entender nos exemplos o que são crenças. Tem muita gente que quer ganhar dinheiro, quer ter dinheiro, quer prosperar, mas o subconsciente dela tem gravado uma crença: dinheiro é raiz dos males. Que na verdade não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas essa pessoa recebeu essa crença de maneira errada e o subconsciente dela entende que dinheiro é ruim. Então toda vez que essa pessoa conseguir juntar um pouquinho de dinheiro, o que ela vai fazer? Para honrar o subconsciente dela, ela sem perceber, ela vai se desapegar desse dinheiro. Se uma pessoa tem uma crença interna, onde ela pensa que casamento é problema, porque ela viu o pai e a mãe brigando a vida inteira, porque ela viu o pai e a mãe se divorciando, porque ela foi educada pela televisão dessa maneira. Então, se no fundo ela não acredita em casamento, essa pessoa pode casar com o melhor homem do mundo, ou com a melhor mulher do mundo, mas ela vai sabotar o casamento, ela vai trair, ela vai brigar, ela vai fazer por onde sabotar. Por quê? Porque ela estará vivendo uma coisa que no fundo ela não acredita que possa dar certo. Né? Tem muita gente que tem crenças contrárias em relação a Deus. Por exemplo, Deus vai me punir pelo meu pecado. Então a pessoa vive a vida inteira com medo de Deus. Ela vai ter dificuldade de entender que Deus é bom, de que Deus é salvador, de que Deus é galardoador, de que Deus é perdoador. Nós temos que ter muito cuidado com as crenças que nós carregamos dentro de nós.
não é? Então, essas crenças elas vão surgindo conforme nós vamos vivendo. Em primeiro lugar, por conta das influências que nós temos dentro de casa na nossa infância. Porque as coisas ditas por um pai, pela mãe, pelo avô, pela avó, pelos formadores de opinião na primeira infância, elas são muito poderosas. Então, se a mãe diz para uma menina, por exemplo, assim, olha, homem não presta, essa criança vai acreditar a vida inteira que homem não presta. Se um pai diz para o filho o seguinte, olha, você precisa casar com uma mulher que seja dona de casa, porque lugar de mulher é atrás do fogão. Não adianta, essa verdade ela vai ser impregnada no subconsciente dessa criança. E essa criança vai crescer acreditando. Então, se ela casar com uma mulher que seja dona de casa, e lá na frente a mulher decidir fazer uma faculdade, arrumar um emprego, isso vai gerar conflitos. Por quê? Porque estará afrontando e confrontando diretamente aquilo que a pessoa crê. Então, as crenças elas vão surgindo, em primeiro lugar, nos influenciadores do lar na nossa infância, nas opiniões públicas, nas influências sociais. Por exemplo, a mídia, a televisão, a internet, ela nos diz muito em que time de futebol nós devemos torcer, qual é o partido político que é bom, qual é a verdade, qual é a mentira, o que nós devemos acreditar. Por isso que essa palavra formadores de opinião me assusta muito, porque opinião não é uma coisa que deve ser formada de fora para dentro. Ela deve ser formada de dentro para fora, porque senão surge alienação. As pessoas defendem conceitos, elas defendem valores, elas defendem crenças que muitas vezes não são reais, que não surgiram de um raciocínio, de uma intelectualidade, ou até mesmo de uma revelação da palavra de Deus. Surgiram porque pessoas que elas consideram importantes disseram para acreditar. Durante muito tempo, e ainda é assim, a igreja evangélica ela é movida por crenças que são impugnadas, elas são colocadas, inculcadas pelos líderes formadores de opinião. Então, se você tem uma referência que você considera referência de fé, de oração, de palavra, de vida do espírito, de apologista, o que vai acontecer? Se essa pessoa falou uma coisa, muitas vezes você não questiona, porque o cérebro humano é preguiçoso e nós fomos doutrinados a entender que o questionamento é pecado. Então você não questiona, automaticamente você assume para si essa crença e você passa a viver baseado nessa crença. A outra origem de crença, muito comum, são as experiências que nós passamos, sejam elas boas ou ruins. Então, se você passa por experiências traumáticas, essas experiências traumáticas elas vão criando crenças que você desenvolve automaticamente para se proteger, para que algo não aconteça ruim novamente. Então, uma pessoa que está apaixonada, ela fica noiva. Aí o noivo largou ela no altar. Ela fica noiva pela segunda vez. O noivo largou no altar. Então ela passa a crer que o homem não presta, que o homem é infiel, que o homem vai largar no altar. Mas isso não é verdade. Existe muito homem bom. A maioria dos casais, o homem não largou a mulher no altar. Mas ela criou uma crença baseada em experiência. Seja a experiência boa ou negativa. O que eu quero dizer com isso é que nós carregamos dentro de nós milhares e milhares de crenças. Mas essas crenças, como eu falei no início do vídeo, elas vão definir as nossas ações, porque a crença são verdades que usamos para tomadas de decisões. Nós nos movemos naquilo que cremos. Se você crê em uma coisa, é nisso que você vai se mover. Dificilmente você vai se mover em algo que você não acredita. E essas crenças não são aquilo que está na mente, mas aquilo que está no subconsciente, conforme eu já falei aqui. Eu quero deixar isso aqui bem enfatizado. Agora, o que é uma crença limitante? Uma crença limitante é qualquer tipo de crença que, por mais que pareça fazer sentido, é contrária ao que a palavra de Deus diz. Qualquer crença que você tiver que é contrária ao que a palavra de Deus diz, ela vai te levar para um caminho errado, ela vai sabotar o seu destino, porque
A palavra de Deus é a luz para os nossos pés, é a lâmpada para o nosso caminho. É o único caminho que nos dirige ao sucesso e ao alinhamento que Deus tem para nós. Cuidado com as crenças que você pode ter, que a palavra de Deus não te respalda. Então é importante que você defina crenças baseadas nas Escrituras. Eu quero fazer aqui algumas perguntas. Se você quiser, você pode anotar no seu caderno e meditar nessas perguntas, ou então pensa rapidamente enquanto eu faço o vídeo. Mas quais são suas crenças sobre o sucesso? O que é o sucesso para você? Se for possível, responda essa pergunta por escrito, se for possível. Mas depois de responder, medite onde essa crença surgiu, qual é a origem dela. Ela é bíblica? Ela está alinhada com a palavra? O que você pensa sobre casamento? O que você pensa sobre dinheiro? O que você pensa sobre autoestima, sobre vaidade, sobre beleza? O que você pensa sobre reconhecimento público? O que você pensa sobre saúde? Quais são suas crenças sobre saúde, doença, cura? O que você pensa sobre o futuro, sobre o presente? O que você pensa sobre família? O que família significa para você? Entenda que para você família pode ter um significado, para mim família pode ter um outro significado, mas o que a Bíblia diz sobre família tem que valer tanto para mim quanto para você. O que você pensa sobre graça? O que você pensa sobre Deus? Sobre Jesus? Sobre o Espírito Santo? São valores muito importantes que devem ser analisados. Será muito bom se você puder responder de fato essas perguntas no papel, mas não apenas responder, analisar a sua resposta e pensar, peraí, será que essa minha crença ela está alinhada com a palavra de Deus? Ou será que ela é uma crença que vai me sabotar porque ela é contrária ao que a Bíblia diz, ela está impedindo o agir da palavra na minha vida? Tem muita gente que carrega a crença espírita sem perceber. A crença do juízo, a crença do karma, a crença de que você tem que pagar pelo que você fez, que você está pagando por algo que você viveu na infância, no passado. Crenças que contrariam a palavra, porque a Bíblia diz que a graça é um favor imerecido e que se Jesus te perdoou, você está perdoado. E muitas vezes, se você carrega essa crença de culpa, você mesmo vai se punir. Você mesmo vai se massacrar. Você mesmo vai se sentir não merecedor da graça de Deus, da prosperidade de Deus, das entregas de Deus na sua vida. Nós teremos um vídeo mais à frente só sobre merecimento e vai ser um vídeo muito importante para esse curso. Cuidado com o que você acredita. Cuidado com isso. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: guarda o teu coração, porque dele procedem todas as saídas da sua vida. Eu acredito que você já leu esse texto, mas preste atenção em uma tradução mais moderna desse texto. A tradução mais moderna diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida por aquilo que você decide acreditar. Se você decide acreditar que você é feliz, você será feliz. Se você decide acreditar que você é próspero, a Bíblia te garante prosperidade. Mas se você decide acreditar que o crente não pode ter dinheiro, porque o crente com dinheiro se desvia, você não vai ter dinheiro, porque você não quer se desviar. Então guarda o teu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Nós precisamos definir nossas crenças, reformular nossas crenças, trabalhar essas crenças para que elas sejam baseadas na Bíblia, baseadas na palavra de Deus. Você é o que a palavra diz que você é. Independente se o espelho diz outra coisa. Independente se a sociedade diz outra coisa. Independente se as pessoas ao teu redor dizem outra coisa. Mesmo que teu pai diga que você é um fracassado, que você não tem jeito. Você não é o que as pessoas dizem. Você é
o que a palavra de Deus diz que você é. Você tem e você terá o que a palavra diz que você terá. Pode o mundo dizer que está em crise, que está em escassez. Se a palavra diz que você terá, você terá. A sua saúde, ela tem que ser o que a palavra diz que ela tem que ser. Por mais que o médico te dê um ultimato, por mais que o médico diga que não tem jeito, o que define a crença de um cristão não é o que ele acredita, mas é o que a palavra acredita sobre ele. O seu ministério tem que ser como a palavra diz sobre ele. Nós não nos movemos por aquilo que nós vemos. A Bíblia diz isso. Nós não nos movemos pelo que nós vemos, nós nos movemos pelo que cremos. Então é importante que a sua crença, ela te ajude a se movimentar para aquilo que glorifica a Deus e que a palavra respalda, porque se a palavra respalda, vai acontecer. Por isso que temos que crer da maneira certa. Porque se você crê da maneira certa, você se move da maneira certa. Nós nos movemos pelo que cremos. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz: porque vivemos pela fé, ou seja, pelo que cremos. Nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Quais são os inimigos das crenças empoderadoras? O que são crenças empoderadoras? São as crenças na palavra, as crenças que te dão poder, as crenças que têm unção, porque se está junto com a palavra tem unção. As crenças que são respaldadas pelo Espírito Santo que inspirou os escritores da Bíblia. Agora, quais são os inimigos dessas crenças poderosas? É a incredulidade, a insegurança, a dúvida, o medo, a pressa, porque a pressa é a raiz da ansiedade, é o alimento da ansiedade. E o raciocínio lógico, porque aquele que se move por fé, ele não se move pela lógica, ele se move pelo que a Bíblia diz, e muitas vezes a Bíblia contraria a lógica. Abraão, quando recebeu a promessa que teria filho, ele era estéril e idoso. Contrariava toda a lógica. Um homem que foi chamado por Deus depois de vencido, de prazo de validade vencido. E Deus falou: tu serás o primeiro e tu serás o pai de uma nação, pai de uma multidão. Então, para você se mover em crenças poderosas, para você se mover em fé, é necessário que você confie no sobrenatural. E o sobrenatural contraria a lei da lógica. Onde é que você vai encontrar direcionamento para que você tenha essas crenças corretas? Pode ter certeza que não está dentro de você. Você chegou até onde as suas crenças te permitiram chegar. E se você adquiriu esse curso, é porque no fundo você quer ter conquistas que você não teve ainda. Talvez você se considere um sabotador. Por isso o título desse curso te chamou a atenção. Então é necessário que você faça uma reformulação nas suas crenças. A Bíblia diz assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A renovação do seu entendimento sobre as coisas, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a Bíblia diz que você precisa reformular sua mentalidade, reformular seus pensamentos sobre as coisas. A Bíblia, ela é um manancial, uma fonte inesgotável de crenças empoderadoras, crenças que vão te levar ao sucesso. Mas você precisa ler a Bíblia, meditar nas Escrituras, confessar essas palavras com a sua boca, até que elas sejam escritas nas tábuas do seu espírito, nas tábuas do seu coração. Então, de repente, o que você considera fracasso hoje na sua vida, pense nos fracassos que você já teve. O que você considera fracasso hoje na sua vida deve ser apenas o reflexo de uma crença errada que você teve. Uma crença errada, ela te leva ao fracasso, ela te leva a frustrações.
Existem crenças que parecem boas. Por isso a Bíblia diz: há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o seu fim vai levar à morte, à perdição. Porque são crenças que parecem ser boas, trazidas por formadores de opinião que parecem ser as pessoas mais inteligentes do mundo. Mas só existe um que vai te direcionar a toda a verdade, é o Espírito Santo. Então viva no Espírito, ore em línguas, leia a palavra, confesse a palavra, para que novas crenças comecem a surgir na sua mente, no seu coração, e para que você se mova por elas. Você se movendo nessas crenças, você vai se mover em um caminho de certeza. E no caminho de certeza não existe autossabotagem. Nós só sabotamos aquilo que nós não acreditamos. Pode ter certeza disso. Anota isso aí. Nós só sabotamos aquilo que não acreditamos. Tem gente que conquistou um emprego, um empregaço, ganha uma fortuna, tem um cargo alto, mas ela não acredita. Ela não acredita na capacidade dela de estar naquele emprego. Ela está lá, todo mundo acredita nela, mas ela não acredita. Então sabe o que ela faz? Ela falta, ela chega atrasada, ela sabota os processos, ela faz o trabalho errado, ela desafia o patrão, ela briga com o colega de trabalho. Por quê? Porque o subconsciente dela está mostrando para ela que ela está, teoricamente, no lugar errado. Ela creu errado. Mas se ela vai até a Bíblia, se ela vai até as Escrituras, e a Bíblia começa a ministrar sobre ela, o Espírito Santo começa a ministrar sobre ela, ela se diz: opa, eu estou aqui porque Deus me colocou. Existe uma promessa, existe uma graça. O que é a graça? A graça é o merecimento pela fé e não pelo mérito. Eu tenho direito porque Cristo fez isso por mim. Essa pessoa passa por uma reformulação de crença e ela se mantém no lugar que Deus tem para ela. Amém? Espero que você tenha entendido. Se tiver dúvida, comente no nosso grupo. Até a próxima. Tchau, tchau.